Já é conhecido que o Alzheimer é uma doença que causa perda progressiva de memória e que não tem cura. Mas será que tem alguma maneira de prevenir ou postergar essa doença? É sobre isso que trata o artigo da Nature Communications. Mas pera. E o que é Alzheimer? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa caracterizada pelo acúmulo de proteínas beta, amiloide e tal no cérebro, e ele tem como sua principal característica a perda de memória. A pergunta levantada pelo artigo seria o porquê algumas pessoas com a doença de Alzheimer no cérebro não têm a progressão clínica de demência ou têm os efeitos mitigados. A hipótese que o artigo deu seria de que a reserva cognitiva poderia moderar o fardo patológico. Mas e o que é reserva cognitiva? Bom, a reserva cognitiva refere-se à capacidade adaptativa do cérebro de otimizar ou compensar o uso de suas redes neurais, permitindo a manutenção do desempenho cognitivo, mesmo diante de danos estruturais ou funcionais. Imagina que o cérebro é uma cidade. O Alzheimer gera ruas esburacadas nessa cidade, e com isso as pessoas e os carros não conseguem transitar normalmente. Mas, se você tem ruas alternativas, as pessoas e os carros transitam normalmente e a cidade funciona. Essas ruas alternativas são o que a gente conhece como reserva cognitiva. Um exemplo demonstrado pelo trabalho é o nível de escolaridade, que quanto maior, maior é a reserva cognitiva, como mostra aqui no gráfico. O estudo utilizou neuroimagens de ressonância magnética funcional que avalia o fluxo sanguíneo em cada região, enquanto as pessoas realizam atividades cognitivas. Quanto maior o fluxo sanguíneo, maior a ativação da área. A partir disso, o estudo forneceu evidências de que a atividade cerebral durante a formação de memórias episódicas reflete o mecanismo da reserva cognitiva. Aqui em cima temos o padrão de atividade do cérebro em uma codificação de memória, estando as áreas em vermelho mais ativa e as em azul menos ativa. Na segunda, temos o padrão de atividade da reserva cognitiva e as áreas que contribuem ao estarem ativas em vermelho e ao estarem inativas em azul. Essas áreas azuis são responsáveis pelos devaneios mentais, por isso é importante que elas estejam desligadas para a realização de uma atividade cognitiva. Pessoas com maior reserva cognitiva apresentam tanto uma ativação maior das áreas em vermelho, quanto o silenciamento das áreas em azuis. A pesquisa mostrou que indivíduos mais velhos que apresentaram um padrão semelhante ao da reserva cognitiva tiveram, então, um menor déficit cognitivo, mesmo tendo o acúmulo de proteínas dessa patologia. No entanto, as pessoas que não apresentaram esse padrão, mesmo tendo a mesma deposição de proteínas, elas tiveram um maior déficit cognitivo e de memória. Segundo o artigo, hábitos que exercitam a memória e atividades cognitivas como leitura, palavras cruzadas e a escrita podem ajudar a prevenir ou postergar os efeitos do Alzheimer. Assim, esse trabalho mostrou que há diversas formas de você aumentar sua reserva cognitiva, não só com o grau de escolaridade, trazendo novas possibilidades para a prevenção do Alzheimer. A relevância de tudo isso é que essa doença afeta uma característica intrínseca e essencial do ser humano, porque o que nos define são as nossas memórias. E como ainda não é possível reverter essa complexa doença, é muito importante descobrir e estudar métodos para pelo menos preveni-la. Então, se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe. E não deixe de seguir o nosso perfil para ficar mais atualizado sobre as inovações da ciência e da medicina.